Outra coisa que a mídia tá falando por aí, que o Lula tá empatando com Deus e o mundo. Em cenários de segundo turno, mas vale ressaltar, o Lula tá numericamente à frente de todo mundo. E depois do Bolsonaro, a única pessoa que chega perto dele, de fato, é o Tarcísio. O Tarcísio aparece com 40%, enquanto ele aparece com 41%. O mesmo percentual que ele tem contra o Bolsonaro. Agora, olha que interessante, essa intenção de votos ali para um cenário de segundo turno chama atenção a algumas coisas. Tem alguns candidatos que, quando substituem o Bolsonaro e o Tarcísio, fazem o Lula crescer. Já tem outros candidatos que fazem o Lula perder um pontinho. É o caso da Michele, Eduardo Bolsonaro, Romeu Zema, governador de Minas, e Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Todos esses, quando são colocados contra o Lula, eles fazem o Lula conseguir alguns pontinhos a mais, ou seja, pegando voto que iriam para o Tarcísio e para o Bolsonaro. Olha aqui, ó, para Michele, o Lula sai de 41% para 43%. No caso do Eduardo Bolsonaro, ele vai a 44%. Vai a 43% com o Caiado e também 42% com o Zema. Ou seja, a gente vê que dentro dos herdeiros do Bolsonaro, o Tarcísio é o que mantém o mesmo patamar. O restante tem um pouquinho mais de rejeição. Desse eleitorado aí que é mais personalista, no caso, quando colocado ali alguns nomes atrelados ao Bolsonaro, aumenta um pouquinho a rejeição. Agora tem outros dois candidatos que o resultado deles fazem o Lula cair um pouquinho. É o caso do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e do Ratinho Júnior, governador do Paraná. O Lula, que aparece com 41% contra Bolsonaro e Tarcísio, vai a 40%, ou seja, perde um ponto percentual contra os dois. O Ratinho Júnior vai a 38%, empata com o Lula dentro da margem de erro, e o Eduardo Leite vai a 36%, empatando com o Lula no limite da margem de erro, já que a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Logo, a gente consegue enxergar que quando você associa os candidatos ao Bolsonaro, o Lula ele tem chance de performar melhor. Esses candidatos que não são tão associados ao Bolsonaro fazem com que o Lula ele não tenha a mesma quantidade de votos, pelo menos nessa pesquisa, que vale ressaltar, gente, os cenários eles foram feitos com as mesmas pessoas que responderam à pesquisa, beleza? Então, na mesma pesquisa você vai ter gente que disse que vai votar no Bolsonaro e depois quando colocou um outro candidato, ele preferiu votar no Lula e depois quando colocou um outro candidato, embora você tenha um aumento do branco e nulo, isso faz o Lula perder voto também, que é o caso do Eduardo Leite e do Ratinho Júnior. Ratinho Júnior me chama um pouco a atenção porque ele tem ali uma associação com o bolsonarismo, mas parece que o eleitorado de uma maneira geral ainda não entendeu isso. Diferente do Eduardo Leite, que é rejeitado pelo bolsonarismo. Mas daí eu percebo que o Ratinho Júnior, entre esses presidenciáveis, talvez seja o que pode ter mais chance contra o Lula no que vem. Uma vez que ele é um governador que está acabando o seu mandato, então ele não precisaria tentar novamente, que é o caso do Tarcísio. Para o Tarcísio vai ser muito complicado essa questão. Nomes como